recycling industry is growing fast due to the rise in waste generated globally and the increasing scarcity of raw materials. In Brazil, 90% of the recycled materials are collected and sorted by informal workers called waste pickers or catadores, who are crucial actors in this important industry. These informal workers collect, bundle and sell materials recovered from waste both in the informal and formal markets. Existing estimates show that in 2013 there were roughly 400,000 catadores in Brazil. They generate a value of approximately $172 million per year from recycling, with a potential to generate over $2 billion per year if all recyclable material were collected and processed. Throughout the country, due to a lack of state capacity and the burden on the municipal budget, less than 50% of all solid waste generated is appropriately discarded, and only 14% of the municipalities have select collection services. Catadores also provide jobs for themselves and others and help the environment by collecting materials that would be otherwise buried. However, catadores typically do not receive a fair remuneration from the waste management companies for the services they provide. Also, catadores are often marginalized socio-politically as well as economically. Unlike formal workers who generally organize in labor unions, catadores organize mainly in grassroots cooperatives to make their activities economically viable. To get a glimpse into the daily lives of catadores and better understand the role of the cooperative model in their mobilization, we met two leaders of waste management grassroots cooperatives, Dona Maria from Copper Glicério and Wilson from Cooperativa Vira-Lata. A Copper Glicério, ela foi fundada por carroceiros, que eles trabalhavam na região e triavam o material que eles coletavam na rua. Aí tinha uma ONG embaixo do viaduto e convidou eles para trabalhar lá. E essa ONG conseguiu uma base para eles trabalharem, aí eles convidaram os carroceiros a formar uma cooperativa. Aí ela foi fundada com os carroceiros que têm esse segmento até hoje. A nossa cooperativa é uma das poucas cooperativas que é de carroceiros. Então, a cooperativa Vira-Lata, a ideia surgiu em maio de 98, né? Naquele período, nós fazíamos um trabalho bem modesto na comunidade para que os moradores não jogassem lixo no córrego. Então, nós fazíamos atividade com as escolas e crianças, né, igrejas, e aí surgiu a ideia de se criar um projeto. Na época não era uma cooperativa, era uma iniciativa, aí só alguns anos depois que a gente montou a cooperativa. Vai, bom dia! O dia a dia da cooperativa é assim, muito cedo, alguns cooperados chegam aqui 5h30 da manhã para trabalhar, aí eles pegam a carrocinha, alguns vão para a rua, outros ficam nos boxes trabalhando, aí a gente faz a separação e depois da separação a gente faz a pesagem, onde são acondicionados nas caçambas para passar para os compradores. São Paulo produces around 18,000 tons of solid waste daily and approximately 20,000 catadores work in this urban area. Aqui nós temos o armazenamento dos big bags, né? PET, sacolinha, né? Mais PET aqui, plástico. Desafio a gente tem todos os dias. A gente luta pelo um reconhecimento do nosso trabalho, ser reconhecido, trabalho de catador, entendeu? Ser uma profissão, porque é uma profissão. Agentes ambientais, o nosso trabalho é em prol da natureza, né? Então, a nossa luta como catador é diária. In the late 1980s, a group of 8 homeless catadores started to organize with the help of a group of Roman Catholic nuns to share space and tools, as well as to sell their materials collectively. They founded the first grassroots cooperative of waste pickers in Brazil, the Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Papelão, Aparas e Materiais Reaproveitáveis, Copamare. In turn, this sparked the creation of other cooperatives in the city and throughout the country. Penso em você onde está. A luta pelo nosso reconhecimento, assim, principalmente perante os órgãos públicos, a gente procura marcar reuniões com o subprefeito,
com o prefeito, mostrar o nosso trabalho, procurar trazer eles para o nosso lado para ver o nosso lado do catador. A gente lança muitos vídeos mostrando o nosso trabalho. Nos nossos pontos de coleta, a gente dá palestra. E, com isso, a gente até consegue alguns moradores do entorno que nos trazem o material, que entram aqui, que conhecem. Pô, lá de fora parece diferente. Aí a gente entra aqui, é outra coisa e tal. A sociedade em si, porque a gente mostrando para a sociedade o nosso trabalho, é aí que vem o nosso reconhecimento, entendeu? Então, no nosso caso, nós temos um convênio com a Prefeitura de São Paulo. Esse convênio, ele dá acesso, por exemplo, ao aluguel de um galpão. Nós estamos num galpão público, né? E os materiais recicláveis, eles chegam no caminhão da concessionária. Essa concessionária, ela presta serviço para a prefeitura, né? As demais despesas é tudo a cooperativa. Então, a cooperativa procura se sustentar. Claro que você tem uma série de parceiros investidores, né? Então, você tem parceiro que aluga caminhão, tem parceiro que doa recurso para você comprar EPI, tem parceiro que doa tinta para você pintar o galpão. E assim, de forma gradativa, você vai ampliando a sua carteira de apoiadores, né? De doação de materiais recicláveis, né? Na época do governo Lula, todo ano, no mês de dezembro, a gente tinha o encontro dos catadores aqui na cidade de São Paulo, onde ele estava presente. Então, na época do presidente Lula, então, ele se reunia com os catadores para ouvir os nossos problemas, tentar resolver junto. Então, a gente tinha assim, um apoio muito forte. No caso da Cooper Vira-Lata, nós participamos de duas redes. Nós temos uma rede FEPACORE, que são 8 cooperativas que reúnem em torno dela. Na FEPACORE, a gente discute logística reversa. Ao seu lado. E a canalização dos recursos para a cooperativa. Assim como também a gente discute política de preços, né, para a comercialização. Aí nós participamos de uma outra rede, que é a Rede Paulista, que a Rede Paulista ela tem uma atuação mais, vamos dizer assim, mais solidária do ponto de vista de você compartilhar a grande quantidade de materiais e os recursos advindo com a comercialização desses materiais. Prensando papelão, né? Ali os fardos de... Bom, em primeiro lugar, a nossa cooperativa ela está dentro de um parque municipal. Esse parque, no passado, ele era um lixão, em 1967. Ele foi fundado, era um lixão, e ele se encerrou as atividades em 1980. E aqui nós temos o papelão, um outro cooperado compactando esse material. E muitas pessoas dessa comunidade trabalhavam nesse lixão. Então, por exemplo, nós temos gente que trabalha no Vira-Lata hoje que é filho de pessoas que trabalhou no lixão. E dentro da comunidade nós temos relação com 3 associações locais. Essas associações juntam materiais, passam para a cooperativa e a cooperativa ajuda essas associações. Por exemplo, nós atendemos 43 pessoas da cooperativa, 70% é da comunidade local. Então, você acaba, de uma certa forma, aperfeiçoando, estreitando os laços sociais, políticos e ambientais com a comunidade local. Primeiro, grau de conhecimento, né? Você passa a ser uma pessoa conhecedor do que você está fazendo. Então, hoje eu me considero uma pessoa especialista em resíduos sólidos. Isso é um crescimento individual assim muito grande. E essa experiência minha estou levando para coletivos maiores, né? Então, você acaba compartilhando essa experiência sua. O segundo ponto, você passa a ter um entendimento maior
do local para o global. Então você não consegue pensar a coleta seletiva hoje sem você pensar numa política global de salvar o planeta, né? Claro que nas esferas que você participa, você tem diversos milhares de outras esferas que outras pessoas estão participando. Então você acaba se sentindo, você somando forças com outras pessoas, né? Então isso é extremamente gratificante. Você vê as mudanças, né? E você vê que está fazendo parte concretamente dessas mudanças. E quando você vê outras pessoas mudando suas posições por conta do seu exemplo, o orgulho de você participar é cada vez maior. Então só tem a fazer com que você cresça mais e vai buscando iniciativas, né? Que é a política do bem comum, é a política de geração de renda, é a política pública de você economizar recursos públicos através da coleta seletiva, é a política de você compartilhar, a política da solidariedade, né? Então tudo isso acaba, de uma certa forma, sendo uma política que a gente acaba contribuindo para a realização, para a elaboração e execução das políticas públicas, que nem sempre o poder público dá retorno a isso. Para isso a gente participa de conferências, né, de reuniões externas à cooperativa para você levar a sua experiência e para você colaborar com a elaboração, com a discussão, elaboração e execução dessas políticas públicas, né? No caso do Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos uma participação extremamente ativa na elaboração dessa política nacional. Eu já trabalho com o meio ambiente desde maio de 98, né? Então, o meio ambiente é uma extensão da minha vida, né? Ou seja, você está buscando a economia de recursos naturais, recursos minerais e recursos hídricos para garantir uma sustentabilidade do planeta. A prioridade de você trabalhar com resíduo vai nessa linha de você aumentar a vida útil dos aterros sanitários e, ao mesmo tempo, fazer com que esses resíduos voltem para a cadeia produtiva. Eu não vejo a hora de estar ao seu lado. Sim, saudades eu senti. Grassroots cooperatives have been crucial to advance the waste pickers' agenda and improve their working conditions and income. Through the cooperatives and cooperative networks, waste pickers can gather their collected materials and sell them at higher prices by avoiding intermediaries. Their mobilization efforts, initiated in the late 1980s, led to the recognition by Brazil's government and civil society of the importance of waste pickers' work, particularly as concerns the catadores' central roles in waste management system and in preserving the environment.